Olá, amigos, que alegria estarmos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Estamos continuando o capítulo 11, não é isso, Márcia? Tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? Tudo Graças a bem, Deus, queridos? tudo Tudo bem com bom. vocês? Aqui nos acompanhando, né? Que tenhamos, então, um bom estudo. Nós vamos agora para a parte 3 do capítulo 11, que a Thelma falou, sobre intercessão, que nós vimos, né, nas duas partes anteriores, que nós estamos na ajuda que Alexandre está dando a Esther, que através de sono, desdobrada junto com sua prima Etelvina, pede ajuda para saber o que aconteceu com seu marido, que ela pensa que foi assassinado, e nós já descobrimos que ele se suicidou. Terminamos a parte 2 com Alexandre e André achando o suicida dentro de um matadouro, aqui, né, um matadouro físico no nosso plano, e estavam ali com aqueles espíritos inferiores sugando aquele plasma daquele sangue, inclusive sugando também todo aquele fluido vital que o Raul ainda tinha por ter se suicidado. Então, esse é o momento que nós estamos em que eles acham o Alexandre e vamos ver, e aí eles emanam Alexandre começam, eles acham Raul, desculpa, eles acham Raul, Alexandre começa ali a entrar em prece, a emanar luz, em que todos se espantam e dizem, né, deixa ele ir, porque os espíritos poderosos o vieram resgatar por algum objetivo. E agora nós vamos ver como é que é a situação do Raul. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduzindo-o para fora, a caminho do campo, falou-lhe bondoso. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos, porque esses poderosos que eles se referiram, né, Márcia? Eles falaram de uma forma irônica, né? Os irmãos poderosos, os espíritos poderosos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de nossa colaboração, e depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido, cambaleante sobre a relva fresca. Impressionado com o seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador. O pobrezinho permanece, diz Alexandre, temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Então, o Raul, né, Márcia, estava quase que totalmente inconsciente, né? Porque devido a essas energias vitais que foram sugadas por esse bando, né, de espíritos inferiores que o levaram lá para esse matadouro que você se reportou, né? Verdadeiros vampiros, né, Thelma? É. Verdadeiros vampiros ali, sugando essa energia que ainda tinha nele. E, enfim, muito triste a situação dele. Então, ele estava totalmente inconsciente. Né? E como você recordou no início, eles estavam naquela debochando, né? E aí eu me lembrei da outra vez do filme Nosso Lar e continuo me lembrando, né? Que nessas cenas, quando se fazia luz ali no umbral, os espíritos também entravam em impropérios, xingavam, faziam de tudo para se afastar e afastar aquela luz dali, querendo se manter naquela situação pela inconsciência deles, né? E lembrando que isso tudo aconteceu porque o Raul se suicidou mesmo, né? Com o suicídio, ele não pôde assim receber o socorro, o amparo que se ele tivesse outro tipo de desencarne, né, ele receberia. Porque o Até suicídio fala. não vai, continua o suicídio, Porque o continua. suicídio ele demanda, né, essas energias vitais. Aliás, a gente
o espírito mantém essas energias vitais que ficam no perispírito, né? E esses espíritos estavam à busca, eles são vampiros, né? No sentido de buscarem essas energias nos lugares mais, em todos os ambientes onde eles podem sugar. Estavam no matadouro também por causa dessas energias, né? Exatamente. Vamos continuar, então. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob seus tentáculos. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: irmão Raul, como passa? E ele murmurando, né? Eu nada sei, não sei. Lembra-se da esposa? Não, respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e disse, né? A inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Então, diante daquela sucção das energias, ele ficou mais depauperado ainda, né? Exatamente, né? Imagina que condição, né, Thelma? Ele se suicida, se vocês lembram, com um tiro no coração. Quer dizer, e a gente sabe que a gente, além de ferir o corpo físico, a gente fere o corpo perispiritual, aquele corpo que nos liga à nossa alma. Ele vai também estar destruído com esse nosso ato, né? Então, as consequências disso também são muito sérias. Muito sérias. Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou, acompanhado de dois... Acho que eu pulei. Espera aí. Isso. Em seguida, determinou que eu permanecesse ali em vigilância enquanto buscaria recursos necessários. Não podemos acordá-lo por nós mesmos. Bem se reconhece que você não é veterano. Aliás, o André Luiz pergunta. Né? Não podemos acordá-lo por nós mesmos? E o Alexandre fala: bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor, porque no momento que ele despertasse, ele estaria no sofrimento do tiro, né? Da ferida, que como a Márcia comentou, que ele causou no corpo perispiritual. Além de saber que a vida não acabou, né, Thelma? Exatamente. Além de ele queria acabar com aquele sofrimento, além de saber que a vida não acabou. Aliás, Márcio, o maior sofrimento do suicida é esse. Quando ele, no mundo espiritual, ele descobre que ele não morreu. E Exatamente. aí ele tem uma outra morte, né? Porque ele começa a sentir a dor, o desespero. Aliás, o Dr. Manuel Filomeno de Miranda, ele diz, né, que o suicida morre, mas não desencarna. Olha só. Exatamente. Porque ele vê que a vida não acabou e que os problemas, o sofrimento que ele tinha continuam e agora mais multiplicado. Né? Multiplicado. Então, ele diz: romperemos a crosta de magnetismo inferior que envolve, né, e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil. Rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. As observações calaram-me profundamente. Quer dizer, aí ele vai buscar outras pessoas para ajudar nesse empenho agora de despertar aos poucos, né? Porque eles estavam ali, né, Thelma? Imagina se eles despertam ele, não tem condição de socorrer o desespero desse irmão. Então, eles tinham que estar junto de pessoas e de um local, como um hospital, alguma coisa para que... É como se a gente achasse alguém ferido e desmaiado na rua, ali por um acidente de automóvel, o que seja. Você não pode simplesmente ali
você vai socorrer, mas tem que ter estrutura, tem que ter ambulância, tem que levar para o hospital. No mínimo, ambulância, alguém que Exatamente. possa colocar uma maca, né? Exatamente. E até a gente falou, não toque antes que chegue, né? Porque a gente não sabe o dano que a gente vai causar. Isso. E comparando, é mais ou menos isso. É bem semelhante, isso mesmo. Decorrido 20 minutos, aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz, e daí a algum tempo encontrávamos numa casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. A gente ficou pensando assim, né, num hospital de campana, alguma coisa assim, isso. Foi, né? Monta aquelas tendas. Aquelas tendas para um socorro imediato ali, né? Não tem tantos recursos mais, né? Mas tem para emergência, né? Adivinhando o meu pensamento, Alexandre explicou: no círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da Terra, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio, quer dizer, um hospital de verdade, né? O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante, que conta com a abnegação de muitos companheiros. Deposto Raul num leito-alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. E aí, nesse momento, ele dilacera o nosso também, né? Porque a gente fica pensando na dor, né? Porque aí ele começa a vir a consciência e ele começa a se deparar com tudo que estava ali, né? A vida pulsante, e ele fica num momento de muita dificuldade, né? Porque ele volta a sentir todas as sensações da dor do tiro, né? De tudo aquilo que ele viveu, ele passa, as marcas estão ali no perispírito dele e ele sente toda essa dor, além da angústia, do sofrimento, de ter consciência do ato que ele praticou, né? Eu morro, gritava Raul, uma suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acudam-me por caridade. Entra o suicida, ele quase que enlouquece, né? Quando ele se depara com essa vida presente, pulsante nele. E, comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lacinante: meu coração está partido, ajuda-me, não quero morrer. E isso aí é uma frase muito presente naquele que parte para o suicídio, né? Porque o suicida, ele não quer morrer, ele quer terminar com a dor, né? Com o sofrimento, né? Com o sofrimento, que lembremos que ele estava naquele momento de melancolia, que a gente vai saber depois por quê, né? Então, aquele sofrimento que ele tinha causava uma situação muito desastrosa no seu psiquismo, né? Mas, na verdade, ele não queria morrer, né? Então, ele diz: aí enfermeiros solícitos ampararam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror, olhos esgazeados, em máscara de sofrimento indefinível. Continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de um pesadelo angustioso. Esther, Esther, chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Venha em meu auxílio, pelo amor de Deus, socorra-me, meus filhos, meus filhos. Alexandre acercou-se dele paternalmente e obtemperou: Raul, tenha paciência e fé no divino poder, né? Então, é um momento de muito sofrimento, e eu me lembrei também, Márcia, daquele livro de Dona Ivone, né? Sobre Memória de um Suicida, Memória de um Suicida, né? Que todos aqueles 4 companheiros que se encontram lá no mundo espiritual, né? Naquele momento, eles relatavam essas dores estentorosas que eles sentiam. Aquele que se mata por o tiro no ouvido, sente a sensação
O sangue Doava, continua né? escorrendo, tudo isso. E o interessante aqui, Thelma, quando ele bota estéreis, quer dizer, ele começa a se transferir Para o para ambiente para o dele. ambiente de casa. E isso é muito Uhum, sério também, né? uhum, Porque uhum. esses espíritos, ao tomar consciência de que a vida não acaba, a tendência aqui nesse caso, ele aqui correndo pela esposa e os filhos. E nós vamos ver o Alexandre interferindo nisso, porque ele É. poderia ainda piorar a situação espiritual e se manter lá na casa também. Se não Né? tivesse esse socorro, né? Esse socorro do Alexandre ali, né? Porque a tendência, nesse caso aí, é de retomar né, a sua vida, retomar o seu momento. Então, certamente ele iria também se alojar lá na sua casa, né? Muito interessante isso. Procure, aí é o Alexandre falando para ele, né, paternalmente, procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira dedicada, nem chame pelos seus filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, num momento desses, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário ajudar a guardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda. Imenso pavor a estampar-se-lhe no semblante, o interpelado revidou. Estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isto morrer? Absurdo. Quer dizer, ele se depara, o coração partido, dilacerado, né? De dor, todo ensanguentado. Quer dizer, ele Se estava acha vivo, né? Vivendo Vivo materialmente, né? Materialmente, né? O Thelma, fico pensando aqui, né? Porque sem deixar de ser amável, mas Alexandre foi direto para ele, né? No sentido, olha, infelizmente, aquela vida que você tinha lá, você não tem acabou. mais. Acabou, né? Por ato seu, tentando já mostrar para ele. Mas mesmo assim, ele está com dificuldade de perceber, olha, não estou mais lá, né? Mas a gente lembra que no outro slide ele foi falado, né? André está contando que o Alexandre preparou ele dando passes no cérebro, né? Então, não só para ele retornar à memória, mas a lucidez, mas para ele também suportar esse momento, né? Exatamente. O Alexandre vai passar, nós vamos ver daqui por diante que o Alexandre vai passar o tempo todo ao lado Ao dele, lado dele. ajudando ele magneticamente, para Sim. que ele possa ter esse equilíbrio, né? Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Ó, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós pode iludir a justiça divina. Então, a gente vê aí que, diante de qualquer de nossos atos, nós temos que vivenciar a consequência desses atos. Né? É doloroso, mas é real. Revelando extrema vergonha ao sentir-se a descoberto, quer dizer, foi descoberto a atitude dele, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando: ah, desventurado que sou eu, 1000 vezes infeliz. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente ao cuidado dos irmãos responsáveis pelo serviço de assistência, dirigiu-se a mim explicando: vamos, André, nosso amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. Então, a experiência de Alexandre aí, né, ele já mostra para nós que ele
tem, né, bagagem para essas situações, e ele está falando, né, que só daqui a 72 horas que ele vai estar começando a ter mais calma e olhar de outra maneira a sua atitude, né? Não adianta, sabe que me lembrou quando a gente passa até por uma cirurgia, né, Thelma? A gente sai da sala de cirurgia, vai para um centro de terapia intensiva, que você vai passar pelas 70 e poucas horas, 40 e poucas horas, até que você tenha condições de voltar, né, para, se for o caso, voltar para um quarto. Então, aqui, esse tempo está sendo dado ao Raul, porque naquele momento ali ele precisa de cuidados e não de ficar na conversa, que ele não está pronto ainda para poder saber de tudo e ter consciência de tudo. Então, ele está num momento de precisa de recuperação. Isso mesmo. De regresso aos meus trabalhos, quer dizer, o André, né? Esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. Olha só, ele está assim admirado, né? Como é complexo a gente ajudar as pessoas, né? Cada caso é um caso, cada espírito tem uma história, né? Então, o cuidado de Alexandre também, né? Que ele está aprendendo muito com a experiência do Alexandre, né? Até onde pode ir, quando deve parar, quando deve dar uma pausa, né? Enfim, as simples orações de uma esposa, aquilo que você estava comentando, saudosa e dedicada, haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Como agiria Alexandre na fase final? Que revelação teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Abrigando interrogações numerosas, aguardei o momento exato. Decorrido 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir, aprendendo para a minha própria evolução. Encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. E aí pensando nessa questão da prece intercessória, né? André Luiz está fazendo a gente ver as simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador, né? E não só ele, porque a gente viu, olha, já solicitou aquele visitador, depois é o hospital que está atendendo, o quanto que Alexandre está envolvendo ali, né? E nessa pergunta que eu falei do Livro dos Espíritos, a 664, eles aqui falam, né, que Jesus, né, orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaria se não fizesses o mesmo pelos que mais necessitam de vossas preces. Quer dizer, incentivando que a gente faça isso, que a gente ore por aqueles que já não estão mais, né? E aqui diz o tempo todo que a hora que a gente faz essa prece, a gente consegue ajudar, quer dizer, despertar o interesse tanto desses espíritos quanto o desejo de que os desencarnados que precisam de auxílio de se melhorarem, de se arrependerem, de tomar novas atitudes. Então, a prece não despertou só, que ela ia chegar também no Raul, né? De todo jeito, o próprio Raul de poder se mudar, né? E a gente também, Márcia, fica pensando que esse socorro que Deus nos oferece vem através das nossas ações, né? Exatamente. Porque Deus nos ajuda através dessas ferramentas que nós disponibilizamos, né? E principalmente a prece, que nós devemos de ter por hábito de orar uns pelos outros, né? Emmanuel fala isso, uma mensagem, acho que é Oração do Justo, que ele fala, né? Porque Paulo disse isso, acho que foi a Tito, né? Orai uns pelos outros. Exatamente. Então, nós temos esse dever, né? Dever mesmo de orarmos por nós. Pelos desencarnados e pelos desencarnados, porque eu sei que tem credos que não fazem prece pelos que desencarnam.
né? Eu sei disso porque passou até por conta da minha mãe. Então, o quanto é importante nós orarmos e mandarmos pensamentos bons para aqueles que já se foram, né? Se não é uma oração que a gente imagine uma flor, que a gente está entregando, o quanto é importante. E pelos encarnados também, que precisam de ajuda, né? E a gente vê lá, por exemplo, no livro Céu e Inferno, naqueles depoimentos dos Depoimentos. espíritos, né? Então a Não gente tem vê um depoimento que não fale do. eles falam, né? Orem por nós, orem por mim, né? Ou então agradeço as preces que foram feitas. Então, Através das preces eu consegui isso, e não tem um depoimento que não fale do valor da prece. Sim, o que mais o espírito precisa quando desencarna é de prece, seja de que maneira for, mas principalmente o suicida, né? Precisa das preces. Queixava-se da ferida aberta, o Raul, né? Do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento, sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Tranquilize-se, sua situação é difícil, né? Alexandre diz para ele, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por termo indeterminado. Tempo indeterminado, né? Aliás, desculpa, tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Quer dizer, a gente vê aí a prece da esposa dele, o quanto foi importante, porque tirou ele desse sofrimento, dessa possibilidade, né? Ai de mim, porque, além de suicida, sou igualmente criminoso. E demonstrando, enfim... Vamos ver, né? Vamos ver a história do Raul. O drama, né? O drama dele. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Passar logo que a gente já comenta. Isso, né? Aí ele vai contar, né? Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentara-o certa vez à noiva querida. Esse Noé era o ex-noivo da Esther, né? Com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. Desde o dia, porém, que vira Esther pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava a jovem, o que ele, Raul, reputava como o seu mais alto ideal para um matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração, suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Esther, sempre incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival. Pois é, sempre é assim, né? Nossa, história terrível, né? História muito escabrosa, né? Traçada. Da forma como ele faz, né? Vamos até continuar para a gente até saber como é que foi a história, né? Então ele continua. Não cederia. O André Luiz está relatando, né? Tá. Não cederia. Não, agora é o. Não é o André Luiz contando a história dele. Você vê que não é o Raul, é o André Luiz que conta. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega devia morrer. Isso mesmo. Deveria morrer. Mas como efetuar o plano sem complicações com a justiça? Enseguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno
em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Mas ele foi dosando, né? Nossa, terrível, né? Ele foi primeiro se prejudicando para ele conseguir depois, né, o intento dele. O intento dele. Atingido o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar e propinou-se-lhe o veneno odioso em vinho agradável que ele próprio bebeu, sem perigo algum, porque ele já tinha acostumado o organismo, né? Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida a apreciação geral. Guardou ele para sempre o segredo terrível e, depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia que culminou em casamento. Atingir a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas a sua consciência fora vencida, ferida, sem remissão. Então, a gente vê aí, Márcia, a questão da consciência. Da premeditação de tudo, né? Nos mínimos detalhes. Tudo direitinho, né? Ninguém ia descobrir, mas a tristeza dele, o motivo era esse. Era a consciência ferida. A consciência é o nosso árbitro interno, né? Lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no capítulo, acho que o capítulo 17, quando fala do dever, é falado lá por Lázaro, né, que a consciência é o aguilhão. Né? Isso. Aguilhão é uma coisa que fere, que machuca, que é pontiaguda, profundamente. Então, ele vivia em melancolia por causa dessa consciência, né, ferida e sem remissão, não tinha jeito. Vamos lá? E ele vai continuar, André Luiz vai continuar aí, né? Nas mais íntimas cenas do lar, ele via Noé através da tela mental, explorando-lhe o procedimento. Os beijos. Na verdade, aqui a gente não sabe se o Noé realmente estava ali cobrando ou era ele, se né? era a criação culpa mental, dele, criação mental dele. A gente não sabe, mas também por isso, por essas criações mentais dele, ele podia também estar atraindo Noé para ali, né? Também. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Ao invés de decrescerem seus remorsos, aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime que cada dia se tornava mais iminente. Quer dizer, ainda tinha receio, né, de ficar louco, de ficar desmemoriado, né, de ficar com algum problema mental devido a essa monoideia, né, que acompanhava ele ali diante dessas criações mentais dele. Constante, o verdadeiro, né? É uma coisa de doido, porque ele fala, achava-se esgotado ao fim de prolongada resistência espiritual, quer dizer, ele estava ali desesperado, porque esse pensamento e a visão do Noé e essa cobrança não saíam de dentro dele em instante algum, do dia, da noite, não devia dormir direito. Imagina, né, como ele não se colocava. Aí tinha a culpa, o remorso, né? Exatamente. A culpa e o remorso ali, olha, a sugar, né, a sua alma.
O pesadelo. Emmanuel fala para a gente isso, de que remorso, isso tudo vai criando, nós vamos criando verdadeiras loucuras dentro de nós, acabando também com a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Sim. E aí vai. Que ele devia estar vivendo essas cenas o tempo todo, né? O tempo todo. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro, atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato do seu drama silencioso, como ocultara a tragédia primeira. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta lá e empunhou a alma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Você vê que ele pensou nos mínimos detalhes, né? Não é? Porque ele conseguiu não deixar digitais, atingir o coração e ainda ter força para jogar o revólver longe. Atingindo o alvo, num supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada, senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo. E, em seguida, a verdadeira multidão de criaturas, que foi o bando, né, que ele não pôde ver, arrebatavam do local de dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo. Que drama, começou, né? A ser sugado, né? Que coisa que a gente viu. pavorosa, Nossa, né? me lembrei muito mesmo, como eu falei da outra vez, né, dessa cena do Ghost, porque aquele que desencarnou, que era um criminoso, que também estava tentando ali pegar a confiança da noiva, e ele querendo fugir desses espectros, ele não conseguia, ele foi levado direto com eles. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperar a consciência de si mesmo ali, naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha a respeitável serenidade e falou: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Que lindo, né? É isso. Muito. E aí eu falo assim, a gente sempre vai ter uma outra chance, né? Lógico que nós vamos ter que nos ajustar com as consequências que nós fizemos em nós mesmos, em nossa consciência, no nosso corpo perispiritual, nas consequências que nós deixamos naqueles que aqui ficaram. Nós vamos ter que nos equilibrar novamente. Nos reequilibrar. Exatamente. Então, ele vai ter ele tem uma longa caminhada, mas com a confiança, como nós já vimos, de que ele não vai estar sozinho, de que ele vai estar sempre sendo ajudado. E que me impressionou muito, Márcia, essa compaixão de Alexandre, né? Essa paternidade com que ele acolhe, né? Com que ele fala as coisas as verdades mais duras, mas usando da compaixão, né? Usando do amor que ele já consegue sentir em relação ao outro, né? Indiscriminadamente, né? Aquele amor que Jesus fala, né? Aquele amor universal, aquele amor por todos, sem julgamento. Nós estamos muito longe ainda, né? Muito longe. Muito longe, mas é maravilhoso, né? E nos comove esse sentimento, né? Bem, chegamos ao fim, né, Thelma? Mais um trecho. Da semana que vem vamos para a nossa última parte desse capítulo, que vamos ver agora as ações, né, para que
comecem a ter um equilíbrio nessa situação para que possa a vida continuar, né? É isso mesmo. E muita gratidão a Deus, né, pelo aprendizado que nós estamos obtendo com essas lições, essa forma de atender o outro, né, que Alexandre está demonstrando para nós, né, que nós possamos perseverar aí no nosso entendimento para a gente também um dia chegar lá, né, Márcia? Quem sabe, né? Mas nós, a gente sabe não, aliás, quem sabe não, nós vamos chegar. Vai Vai demorar, mas demorar. nós vamos chegar lá. Queridos, gratidão pela presença de vocês, que Jesus nos acompanhe, nos ampare, nos ilumine, que possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Até lá, né, Thelma? Até lá, que assim seja, estaremos juntos na próxima semana. Tchau, amigos, tchau, Márcia, fiquem com Deus.